Fala meu lindo, fala minha linda. Eu sou o professor Rodrigo Pensador e esse é o canal Xê, História e Educação. Hoje nós temos um tema muito novo e pouco comentado nas redes sociais, que é um tema da filosofia latino-americana. Você sabia que a América Latina produziu filosofia? Mas uma filosofia própria, exclusiva. Não sabia? Quer saber o que ela tem de novidade? Nós vamos falar sobre um filósofo chamado Henrique Duccio, um argentino, que nasceu na década de 30. Mas antes, curta o nosso canal, inscreva-se nos nossos vídeos, compartilhe também os nossos vídeos, dê as suas sugestões, deixe as suas dúvidas para nós. Teremos o prazer em responder. Roda a vinheta aí, vem com a gente! Meu lindo, minha linda, nós vamos falar então sobre Henrique Duccio, um dos fundadores de uma corrente filosófica muito recente, né? Que é do início aí da década de 70, final da década de 60 e início da década de 70, que perdurou sobretudo até os anos 90. Henrique Duccio é um argentino. Ele criou e conseguiu desenvolver uma linha, uma corrente filosófica denominada Teologia da Libertação ou Filosofia da Libertação. Primeiro, para a gente entender essa corrente filosófica que ele desenvolveu, ajudou a desenvolver, nós temos que saber qual era a crítica que ele tinha em relação à filosofia ocidental. Para ele, tudo que era produzido aqui, seja no Brasil, na América Latina em geral, era refém do pensamento ocidental europeu. Ou seja, nós estávamos refém de um pensamento eurocêntrico, pautado por uma lógica cartesiana, ou seja, pelo pensamento de René Descartes. Então, nós apenas pegávamos os pensamentos da Europa e lia a nossa realidade a partir da visão europeia, ou seja, a partir da referência do colonizador. A gente não pode esquecer que quem colonizou a América foram os europeus. Só que, como que eu posso usar a filosofia europeia para entender os nossos problemas, sendo que os nossos problemas é diferente dos problemas europeus? Não dá. Nós precisamos de criar algo novo. E para isso nós precisamos entender, ter a consciência dessa opressão, primeiro ideológica, em relação ao pensamento. Nós ficamos muito tempo refém de um pensamento cartesiano, que eu acabei de dizer para vocês, que é esse pensamento, abre aspas, que o Descartes, ele, em latim, ele denomina de cogito ergo sum, fecha aspas. O que significa isso? Veja bem, cogito ergo sum, penso logo existo. Ou seja, a razão individual, o sujeito, ele só existe quando ele pensa, quando ele tem um pensamento. Na realidade, para a condição pós-moderna no qual nós estamos inseridos hoje, sobretudo na América Latina, eu não consigo resolver os problemas pautado a partir de uma lógica individualista, a partir de um pensamento isolado, a partir de uma razão isolada. Eu preciso de uma intersubjetividade, eu preciso de um pensamento que vá além do eu, que atinja o outro. É por isso que Henrique Duccio desenvolveu uma corrente filosófica denominada Filosofia da Libertação. A primeira libertação é uma libertação em relação ao pensamento. Enquanto eu não me apropriar do próprio pensamento, da minha realidade, eu jamais consigo me libertar das opressões também, que diz respeito à miséria, à pobreza. Não podemos esquecer que nós somos colonizados então pelos europeus. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós, devido a essa lógica capitalista, a partir desse colonialismo e hoje neocolonialismo, nós ainda somos subservientes aos interesses europeus. Ou seja, as consequências materiais, de devastação
ambiental de pobreza e de miséria é reflexo dessa colonização. E eu só consigo superar a condição de miséria quando eu me apropriar primeiro desse pensamento próprio. Então, ele vai criar uma filosofia própria para a América Latina, para o Brasil e, sobretudo, para a Argentina, né? Que é o nosso foco de análise aqui, porque nós somos brasileiros, Henrique Dussel é argentino, né? Ele influenciou muito Leonardo Boff, que é um dos grandes teólogos e também pensadores brasileiros, e também Henrique Dussel sofreu uma influência muito grande de Karl Otto Appel, de Levinas, que são filósofos que vão falar sobre a alteridade, sobre a filosofia da comunicação. Então, nesse sentido, qual que é o objetivo da filosofia na América Latina? É fazer com que, a partir da leitura de opressão, a partir da desigualdade, da miséria, da condição em qual o capitalismo gerou nessa realidade sul-americana, eu possa, então, servir como um instrumento de libertação. Todo o conhecimento, toda a realidade brasileira deve ser um instrumento para a emancipação do sujeito, para a libertação dele, não só em relação ao pensamento, como também a libertação da miséria. Dá para entender? Então, por exemplo, o que houve de novo a partir da década de 70, 80 e também de 90 na teologia brasileira e latino-americana? Todo o conhecimento cristão, toda a leitura bíblica teve como referência o quê? O questionamento da realidade social, a emancipação do homem, do sujeito. Deu para entender? É como se tudo aquilo que tivesse escrito de maneira anterior à filosofia, aqui na América Latina, fosse ressignificado a partir de uma leitura que leva em conta a praxis, a realidade subalterna de inferiorização dos latino-americanos frente à Europa. Então, todo o conhecimento só vai ter significado e relevância se ele for um instrumento político de emancipação humana, onde traga a dignidade, onde traga ao sujeito a possibilidade para que ele se liberte da opressão do dominador. Essa é a filosofia no qual prezava Henrique Dussel. Essa é a filosofia e a teologia também desenvolvida aqui por Leonardo Boff, que além de filósofo, além de teólogo, é um pensador da ecologia e também da ética e da política. Percebam que não há uma visão separada da realidade para esses filósofos, né? Todo o conhecimento ele vai servir então como um instrumento de elevar a uma condição de transformação dessa realidade material que hoje é subjugada a partir dos interesses do colonizador, mas que sirva para transformar a vida do oprimido, a vida do pobre, a vida do miserável, porque essa é a condição da situação no qual se encontra a colônia, né, ou as colônias latino-americanas. Quando eu falo a colônia ou as colônias, é claro que hoje, teoricamente, não somos colônia, mas na prática a gente sabe que as nossas práticas comerciais, todo o aparato jurídico e político serve ao interesse ainda das grandes nações. E é isso que a filosofia vem trazer. Um conhecimento crítico acerca dessa realidade, do passado e do presente, para que a gente se liberte do opressor. Porque só assim a gente consegue superar essa situação de opressão. Então, falamos um pouco sobre a filosofia latino-americana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe suas dúvidas, deixe também as suas sugestões para os próximos vídeos. Eu sou o professor Rodrigo Pensador e esse é o canal Xê, História e Educação. Um forte abraço do professor Rodrigo Pensador. Curta o nosso vídeo, compartilhe as nossas ideias. Um abraço e até a próxima.